Saúdo a você e a sua família com a paz e a graça de Cristo Jesus. Este que vos fala é o pastor Kennedy, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Acopiara, Ceará. E quero convidá-lo a meditar um pouco comigo na palavra de Deus essa manhã, acerca do tema Eu te escolhi. O texto que nós vamos ler está no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 16. Esse versículo diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O capítulo 15 do Evangelho de João é um capítulo que traz uma figura bem preciosa do relacionamento de Cristo com os seus discípulos. Cristo, nesse capítulo, se apresenta como a videira verdadeira e compara os seus discípulos aos ramos que estão presos a esta videira. E Jesus traz uma questão bem lógica. Se os ramos não estiverem fixados na videira, eles não podem produzir frutos. Eles precisam estar ligados à videira para que produzam cada vez mais. E Jesus diz que, também usando a mesma figura, que quando os ramos não estão muito bem saudáveis, o Pai os poda, o Pai os trata, a fim de que produzam ainda mais para a glória de Deus. Quando nós pensamos em nosso relacionamento com Deus, nós temos que encarar uma fascinante realidade que nos é apresentada nas Escrituras. Essa fascinante realidade é que nós jamais poderemos estar ligados à videira verdadeira se não for pela maravilhosa, soberana e fantástica graça de Deus. Esse texto revela algumas verdades acerca desta graça de Deus. Esse texto diz que a nossa salvação não depende de uma escolha nossa, que a vida no reino de Deus, que pertencer à igreja, não depende a priori de uma decisão minha, tomada por mim mesmo, de meu próprio coração. Esse texto diz que não fui eu quem aceitei a Jesus. Esse texto diz que não fui eu quem o escolhi para ser o meu Deus. Esse texto revela o oposto disso que nós acabamos de colocar aqui no canal. O texto diz que foi Ele quem nos escolheu. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para pertencermos a Deus. Aquele indivíduo, seja homem ou mulher, adulto, criança, ancião ou jovem, que anda com Deus não porque escolheu a Deus, mas porque foi escolhido por Deus. E essa escolha se deu na eternidade, mas o chamado se deu no tempo presente. E esses escolhidos que ouviram a pregação do Evangelho e foram tocados por essa mensagem, foram feitos filhos de Deus. O mesmo João diz no seu Evangelho, lá no início, que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele continua, a saber, aos que creem no seu nome, e diz mais, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A nossa salvação não depende dos nossos esforços, mas sim do trabalhar de Deus em nós. Mas aí você me diria, pastor, mas eu senti desejo de seguir a Jesus. Sim, eu acredito em você, mas eu quero te dizer que esse desejo não foi uma ação sua na direção de Deus, mas sim foi uma reação sua, não uma ação, mas uma reação à graça de Deus operada no seu coração. O Deus que tocou a sua alma te moveu a desejá-lo, te abriu o entendimento, fez você enxergar a beleza do seu chamado, você escutou a sua doce voz e a atendeu. Então, meu querido, Jesus nunca mentiu e ele disse a seus discípulos que eles não o escolheram,
mas foram escolhidos por Ele. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que por Ele foi escolhido na eternidade. Só que Deus não nos escolheu apenas para sermos cidadãos espirituais de um reino eterno. Ele nos escolheu a fim de que nós o servíssemos, a fim de que nós trabalhássemos para Ele. Sim, Ele nos escolheu para sermos dele, mas também nos escolheu para nos usar para a glória dele. E nesse texto ele fala sobre isso. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele não somente nos escolheu, mas ele nos designou para que nós realizássemos a sua obra. E quando nós servimos a Deus, ligados a Jesus verdadeiramente, então ele abençoa o trabalhar e esses ramos dão os devidos frutos no tempo certo. Talvez você já tenha passado pela situação de pensar assim: Senhor, há tanto que eu trabalho, há tanto que eu me dedico, Senhor, eu tenho me dedicado à tua igreja, eu tenho presidido uma SAF, eu tenho feito parte da junta diaconal, sou um presbítero, sou um cristão e tenho trabalhado e não sei aonde estão os frutos do meu trabalho. Querido, descanse em Deus, porque a obra é a priori dele e ele o conclamou para servi-lo. Faça o que você tem que fazer, sirva-o com amor, dedicação, com zelo e deixe os resultados na mão dele. Ele sabe tudo o que está fazendo e ele há de conduzir a tua vida segundo a glória dele. Mas finalmente, esse texto nos mostra como nós devemos servir a Deus e nós devemos servi-lo em constante oração na plena dependência dele. O texto nos fala a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Queridos, Jesus nos estimula a orarmos pela obra a qual realizamos para a glória de Deus e a confiarmos e dependermos dele, porque ele sabe exatamente o que está fazendo em nossas vidas. E dito isso, eu pergunto a você: como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de serviço? Como anda a sua comunhão com o Redentor? Eu quero estimular a você que antes de começar as labutas deste dia, você não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus. Há um hino no Novo Cântico que é muito cantado pelas madrugadas nas nossas igrejas. Esse hino diz: bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E esse hino fala de orarmos bem de manhã, ao meio-dia e ao fim do dia. O hino transcorre dessa forma. Embora o refrão seja bem de manhã, ele fala da oração cedinho, da oração no meio do dia e da oração à noite. Esse hino não quer ensinar que só existe 3 momentos de oração, mas esse hino quer nos ensinar que durante todo o dia há espaço para buscarmos a Deus. Portanto, eu estimulo você, amado e querido irmão, que se dedique à oração. Deus tem grandes coisas a realizar e o fará quando você estiver cada vez mais em comunhão com Cristo, quando você dispuser o seu coração a servi-lo ainda mais e quando você depender dele em oração. Ore. Orar é fundamental. Que Deus aplique essa verdade ao teu coração. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de sabermos que o Senhor nos escolheu para sermos teus, para servirmos a Ti e sermos dirigidos pelo Senhor sempre na medida que oramos. Que o Senhor mova a cada um de nós a Te buscar nesse dia e as causas que agora estão nos preocupando tanto, a colocarmos todas elas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir o nosso canal. E se você gostou dessa palavra, não deixe de passá-la adiante. Deus, até nisso,
também estará te usando. Forte abraço e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.